Oi pessoal! No vídeo de hoje vou te ensinar como bordar essa flor de amor perfeito com ponto pistilo, o caule em ponto pirulito e as folhas em ponto folha. Então vamos lá? Para quem está chegando no canal pela primeira vez, sejam todos muito bem-vindos, eu sou a Paula e para esse bordado eu estou utilizando um bastidor de 16 centímetros em algodão cru. A gente vai começar bordando o ponto folha, então como é que a gente faz? Eu venho no meio do meu risco de folha e vou fazer um pontinho reto. Esse primeiro pontinho, ele tem o tamanho mais ou menos de 1/3 do tamanho da nossa folha. Aí eu volto com a minha agulha em uma das laterais desse primeiro ponto que a gente fez e vou levar ela lá para trás, bem abaixo do primeiro ponto. Então vai ficando meio enviesadinho o ponto que a gente vai fazendo. Agora eu vou pro outro lado. Volto com a agulha lá pro avesso, abaixo do ponto anterior, bem no centro do nosso risco. Agora a gente vai pro outro lado e volta ao centro da folha. E a gente vai fazendo assim alternadamente, de um lado pro outro, voltando no centro do risco da folha, até a gente preencher todo o espaço. Antes de voltar a agulha lá para trás, tá vendo que eu coloco meio que o fio ali na posição para ver qual a angulação que eu tenho que fazer, porque a tendência é da gente ir dando meio que uma encavalada de um ponto em cima do outro. Aí eu venho desse lado, ó, tá vendo que eu já dou uma esticadinha no ponto para ver a angulação que eu vou colocar a agulha para ficar o ponto alinhado e não ir sobrepondo um ponto no outro. Agora a gente já está chegando no final de bordar a folha, vai acabar essa minha parte central dela, tá vendo? O risquinho no meio dela, a gente já preencheu. Então o que a gente faz? Eu venho desse outro lado aqui, ainda dá para levar ela ao centro. Agora eu só vou preencher esse espaço que falta dessa lateralzinha da folha. Ele não está voltando esse ponto no centro, ele está voltando bem próximo aí do pontinho anterior, entrando bem junto ali do ponto anterior. E desse outro lado a mesma coisa, eu já acabei de preencher a lateral, tá vendo? O ponto entra junto ao pontinho anterior para dar essa enviesada para fazer o formato correto da folha. Aí eu vou bordar outra folha exatamente como essa aqui, para a gente voltar para bordar o caule. E agora para o caule da flor a gente vai fazer o ponto pirulito. A base do ponto pirulito é o ponto atrás. Então eu vou fazer um pontinho para frente, aí eu volto com a minha agulha lá na frente, um espacinho de um ponto, e volto com ela para trás, entrando bem junto ao final do ponto que a gente fez. Eu saio com a minha agulha lá na frente e volto ela para o avesso, bem encostada no ponto anterior. Mais um pontinho para frente, voltando ela para o avesso, encostada no ponto anterior. Aqui é bom tentar manter o tamanho dos pontos bem uniformes. E a gente vai preencher com esses pontinhos até lá em cima primeiro, até lá encostar na flor lá em cima. E aí, quando eu chegar aqui no final do risco, eu vou fazer esse último ponto. Vou voltar com a minha agulha para o lado do direito, bem acima do último ponto que a gente fez, e vou passar por baixo do ponto atrás que a gente bordou. Eu tô indo do direito para o esquerdo, do meu lado direito para o meu lado esquerdo. E quando eu começo nesse sentido, eu vou fazer sempre do lado direito para o esquerdo até lá embaixo. Mas poderia ser do lado esquerdo para o direito, não tem problema. Sempre você vai manter a direção que você fizer o primeiro ponto. Então, aqui no meu caso, eu comecei do direito para o lado esquerdo, eu vou até o final do meu lado direito para o lado esquerdo. Quando eu chegar aqui ao final, eu vou levar a minha agulha lá para trás, bem próximo aqui, bem rente ao último ponto. Eu vou dar um nozinho de arremate do lado do avesso, e aí eu venho no meio da minha folha, vou fazer um pontinho reto, e depois eu vou fazer 2 pontos atrás aqui para fazer ponto pirulito. Se seu espaço estiver muito pequenininho, pode fazer só um pontinho reto para essa haste da folha, que tudo bem também, mas o meu aqui dá para fazer 2 pontinhos, então eu vou fazer o ponto pirulito, que aí fica com esse torcidinho nessa parte do bordado também.
Agora eu levo minha agulha lá para trás, bem rente ao último ponto que eu bordei. Vou para o outro lado. Aqui eu já vou aproveitar que minha linha tá aqui embaixo, eu já vou fazer os 2 pontinhos atrás para fazer o ponto pirulito. Vou levar a agulha agora lá para trás. Vou voltar com a minha agulha no meio da folha, dos pontos aqui da folha, e vou fazer um pontinho reto, chegando bem próximo aqui desse risquinho que a gente fez, dessa haste. Todas as pétalas elas vão ser bordadas com ponto pistilo. Essa pétala de cá a gente vai bordar igual a essa outra, depois a gente vai bordar essa de baixo e as duas de cima num tom mais claro. Então a gente vem com a agulha do avesso para o direito, eu vou dar 2 voltas de linha na agulha, posiciono a minha agulha aonde eu quero entrar com o ponto, coloco ela no tecido, ainda estou segurando a linha com a minha mão esquerda e começo a puxar lá para trás. Venho do avesso para o direito, dou 2 voltas de linha na agulha, posiciono a agulha no tecido, ainda mantenho minha linha segura aqui com a mão esquerda e começo a puxar lá atrás. Os pontinhos têm que ficar um bem do lado do outro para dar o efeito que a gente quer. Essa hora que eu estou enrolando aqui a minha linha na agulha e que eu posiciono ela no tecido, é a hora que eu ajusto o tamanho do fio, para ele ficar do tamanho desejado. A gente vem do avesso para o direito, dei 2 voltas de linha na agulha, posicionei no tecido e puxo lá para trás. Esse próximo ponto, tá vendo que ele tá mais curto? Porque essa parte aqui de baixo da flor é menor, é mais estreita que a parte de cima da pétala. Então, o que que acontece? Lá embaixo não vai caber a mesma quantidade de pontos que eu vou usar para fazer essa volta aqui em cima da pétala. Então, os pontos vão parar um pouquinho antes e alguns só que eu vou conseguir chegar até lá embaixo. Porque não tem espaço lá embaixo, é bem mais estreito que aqui em cima. Tá vendo? Esse próximo ponto também é um pouquinho mais curto, ele não tá indo até lá a base. Esse próximo ponto já veio um pouquinho mais compridinho do que o anterior que a gente fez, mas mesmo assim ele ainda não chegou até a base da pétala. E agora sim, eu coloco um lá na base até aqui em cima. E aí ele cobre aquele espacinho que tinha ficado de tecido aparente dos pontinhos menores anteriores a ele. E não tem uma regra para saber qual ponto vai até lá embaixo e qual não vai. É mais fácil você, às vezes, antes de colocar o ponto, ver se vai caber, se vai ter espaço. Tá vendo? Ali tá bem maior do que a base da flor, então eu vou ter que fazer uns pontinhos mais curtos. Eu costumo fazer uns 2 mais curtos e aí um mais comprido até lá a base, porque aí ele vem cobrindo esse espacinho de tecido que fica aparente. Mas não é uma regra isso, tá, gente? É meio que no olhômetro, tá vendo? Esse também não chegou até lá a base. Aí eu vou posicionando os pontinhos bem próximo um do outro. Esse daqui a gente já consegue chegar até a base e levar até lá em cima. E agora que a gente já começa a virar a posição dos pontos, né? Agora a gente já vai abrindo o ponto para o outro lado. E como saber o tamanho também da linha que é para poder que vai ocupar esse espaço? Tá vendo que eu enrolo a linha na agulha e ali eu mais ou menos, ó, eu vou enrolar minha linha na agulha. Agora eu coloco no tecido e eu consigo ajustar do tamanho que precisa. Tem bordadeiras que chamam esse ponto de nó francês longo, porque ele é isso, um nozinho francês, só que a gente faz ele com essa base bem mais longa.
Agora eu já estou acabando essa primeira pétala que a gente está bordando. Eu vou bordar essa outra do outro lado, exatamente igual a essa. E aqui, ó, para você ir vendo a direção do seu ponto, tem um truquezinho que é fácil para a gente ir vendo qual a direção que o ponto tem que ir tomando. Se você pegar a sua linha, quando ela ainda não está colocada no tecido, você consegue angular ela para saber qual ângulo que tem que ter o seu ponto. Para essa pétala aqui, eu também vou continuar usando o mesmo tom que eu usei nas duas pétalas anteriores. E aí, quando a gente já está quase no final de bordar essa pétala, tá vendo que o espaço lá embaixo é bem menor do que o que ainda falta aqui na parte de cima da pétala. Então, aqui, alguns pontinhos vão terminar antes de chegar ali na base e outros vão até lá embaixo. E aqui já temos finalizando essa pétala, eu vou bordar até preencher o último pedacinho aqui desse risco dela. E agora, para essa pétala aqui de cima, eu vou entrar com um tomzinho mais claro. E a mesma coisa que a gente já fez nas pétalas abaixo, a gente vai repetir aqui. Mantendo sempre o cuidado de manter um pontinho bem do lado do outro, para ficar bem cheia a nossa flor. Quando a gente começa a colocar mais cores no bordado, aí é que ele vai ficando mais bonito, né? Vai ganhando vida. Nessa parte aqui dá para vocês verem bem como alguns pontos estão mais curtos e alguns vão chegar até a base lá embaixo da nossa pétala. E agora esse ponto que eu tô fazendo, tá vendo que eu puxo a linha um pouquinho lá em cima para ver a angulação? Para só depois, então, eu colocar o ponto no tecido. E aqui no final já da pétala, eu vou fazer um ponto bem encostado no tom mais escuro ali de azul e depois eu venho preenchendo o espaço que ficou, vou subindo, porque aí fica mais fácil e evita de eu perder o ângulo que eu tenho que colocar os meus fios. E agora, para essa outra pétala menorzinha, ela vai nesse sentido mais ou menos aqui que eu estou riscando. A gente vai preencher os fios nesse sentido. E agora é só a gente finalizar essa pétala menor para entrar com as outras cores. Com esse mesmo tom clarinho que a gente estava bordando as duas pétalas ali em cima, a gente vai agora com um fio só na agulha fazer alguns pontinhos para dar cor nas nossas pétalas. Então a gente vem primeiro um pontinho central e depois a gente vai colocando uns pontinhos do lado, uns pontos retos,
só para ir ganhando um pouquinho de cor. A gente vai fazer isso nesses 3 tons mais escuros, nessas 3 pétalas mais escuras, com esse tonzinho claro. Evita de puxar muito com força esse fio para ele não afundar no ponto que a gente fez aí, no ponto pistilo. O tom mais escuro que a gente havia usado nas pétalas ali embaixo, a gente vai colocar nessas pétalas mais claras aqui em cima. Agora a gente vai entrar com um tom, ele é um rosinha meio lilás, assim, bem fininho, também é um fio só. Esse tom eu vou usar fazendo um pontinho reto, um pouquinho mais comprido do que os que eu havia feito anteriormente. Ele vai um pouquinho mais até lá em cima, na pétala, tá vendo? Ele é um pouquinho mais longo. E esse tom a gente vai colocar em todas as pétalas. E agora a gente entra com o amarelo. O amarelo a gente vai fazer mais pontinhos, eles vão ser mais curtos, porém eles vão ficar mais cheios para dar um contraste bem forte nas pétalas. Esse pontinho no amarelo, ele é mais curto, mas ele também é mais cheio. E agora, com o mesmo tom de amarelo que a gente usou anteriormente, a gente vai fazer esse triângulo que fica aqui no meio, com pontinhos retos, um bem do lado do outro. Tá vendo que esse último pontinho que eu coloquei, ele voltou bem lá no centro, lá em cima, tá vendo? Para fazer o triângulo aqui no meio. E termino bordando essa lateral do miolo da flor num branco. E esse é o nosso resultado com ponto pistilo. Espero que tenham gostado, deixem seu like, seu comentário e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!